Da Cristiane, pastor Humberto, né? Quero agradecer também ao pastor dessa casa, né? É a segunda vez que eu volto aqui nesse lugar. Quero agradecer a todos os irmãos, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um. E diz assim, a morte de Samuel. E faleceu Samuel no 25, tá? Samuel e todo Israel se ajuntou e plantearam e sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Eu vou ler alguns versículos para que você entenda o texto. E havia um homem em Moab que tinha suas possessões num camelo. Era este homem muito poderoso. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no camelo. Era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Era uma mulher do bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Enviou-lhe Davi 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo na casa de Nabal e perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz seja contigo, que a tua casa tenha paz e tudo o que tenha paz. E agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueado, ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum deles fizermos, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estivemos no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles lhe dirão: este moço, pois achem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá-nos para os teus servos a Davi teu filho, que achareis a mão. Chegando, pois, os moços a Davi falaram a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi e se calaram. Nabal recusa a ajudar Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Eu vou dar uma puladinha aqui, tá, irmãos? Vou para o 18. Diz assim: Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tosquiadas, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou o seu marido Nabal? E sucedeu que, andando ela a montanha num jumento, desceu o encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto eis te tem no deserto, e todo lhe faltou de tudo quanto tem, mas ele me pagou o mal com o bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto. E se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto, e diante de Davi se inclinou à terra, e lançou seus pés e disse: ah, Senhor meu, minhas sejam as transgressões, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva, meu Senhor. Agora não faça mal a este homem de Belial, a saber, na bela impressão do seu coração, porque tal é aquele com o nome Nabal é seu nome, a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vieres com sangue, e da tua mão te salvasse. Tais Nabal seja aos teus inimigos, eles procuraram mal contra o seu Senhor. Podeis assentar, igreja. Aleluia, glória a Deus. Aqui, Senhor, irmãos, vai falar que sobre uma mulher
Na Bíblia tem várias. Tem Ruth, Raquel, Abigail, Débora. E Deus me dá essa palavra na manhã desse dia, quando eu aceitei o convite de estar aqui. O Senhor falou para mim ao meu coração: lá vai estar muitas mulheres virtuosas. E você vai levar essa palavra para que elas venham a entender o que é ser uma mulher virtuosa. Aqui vai dizer a palavra que Davi, ele tinha descido ao Carmelo, estava em Parã, porque Samuel tinha morrido, e ele tinha descido para lá. Ele era de costume, Davi fazia essas coisas depois que ele saía de uma guerra ou algo acontecia com ele descia. E ali ele ficou por muito tempo tomando conta daquele povo. E sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas quem se metesse com ele matava. Davi era guerreiro, irmãos. Então sabemos que Davi, quando os seus homens que estão ali tudo naquele lugar, bate a fome, ele sabe que tem um homem que ele vê de longe, que tem funcionário tosqueando ovelhas. Ele pega e manda dizer as palavras que ele fala para Nabal. Só que Nabal sabia quem era Davi. Ele sabia, irmão, mas ele era um homem, a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem duro, ruim de coração. Para que você entenda que o Senhor está querendo falar na noite desse dia, que muitas das vezes nós mulheres fazemos mau casamento porque não perguntamos ao Senhor, porque não oramos, e depois que a coisa já está feita, queremos questionar o Senhor, queremos falar o porquê assim, o porquê assado, mas no momento que fazemos as nossas escolhas, esquecemos que não oramos ao Senhor. Então aquela mulher, ela tem um homem ruim do lado dela, mas eu acho interessante que Abigail agora é uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa, é uma mulher que nem no momento que ela pode perder a vida, ela fala mal daquele homem. Ela vai chegar diante de Davi, naquela situação ela vai dizer: não, meu senhor, ele é filho de Belial, ele é louco. Mas ela não espragueja, mas ela não começa a falar sua peste, sua isso, sua aquilo. Ela em nenhum momento você lê na Bíblia que ela tem um homem ruim e ela começa a malhar ela, porque ela é uma mulher virtuosa, é uma mulher que tem entendimento. Deus está falando com mulher aqui. Se começou lá, você fecha cá, porque o momento é de você fechar as brechas. Meu Deus. Porque se Abigail não tivesse esse entendimento, se ela não fosse uma mulher sábia, na casa dela não ia ter uma descendência para contar a história. Deus está falando que tem pessoas aqui, eu não conheço, mas que dentro da casa tem filho precisando ser salvo, tem marido precisando ser salvo. Ei, se ele foi para a boca de fogo, tu tem que ir para o joelho. Deus está falando aqui, não é para você falar, não é para você agir com a força das tuas mãos. Você quer ganhar alguém para Jesus, você tem que mostrar a sua transformação. Se saiu para a balada, deixa ir para a balada. Foi para o bar e funk, vai em paz, Deus te abençoe. Deus está ensinando mulheres na noite desse dia que ela tem que abençoar, porque quando ela abençoa, o anjo desce e vai lá. Você ainda não entendeu, porque se você tivesse entendido o que o Senhor está falando aqui, tu tinha dado glória misturado com aleluia. Oh, glória! O interessante nessa história, irmão, que sempre tem aquele empregado da casa fofoqueiro que avisa as coisas. E isso acontece com Abigail. Um servente deles fala para Abigail: ó, Davi pediu ajuda a Nabal,
Mas Nabal pegou e falou que não conhecia Davi. Já sabe o que vai acontecer, né? Meu Deus! Só que Abigail era uma mulher sábia. Abigail era uma mulher virtuosa. Então Abigail pega e o que ela faz? Ela deixa para lá? Não. Ela se prontifica a ir à frente da situação. Deus, ele levanta eu e você como coluna para guerrear dentro da nossa casa. Deus, ele me chama. Deus, ele te chama. Para ir aos campos missionários, fazer aquilo que ele ordena. Porque enquanto eu tiver a ordenança, ele está indo lá. Enquanto eu tiver a ordenança, o diabo não pode tocar. Glória a Deus! E aquele homem vai avisar, irmãos. E ela, mais que depressa, começa a mandar os empregados a fazer as coisas. Começa a preparar todos os mantimentos. Vocês estão vendo essa criança que louvou aqui, é minha neta. Essa minha neta, eu levava para o monte. Eu orava, falava, vamos para o monte. Aí quando ela ia para o monte comigo, vamos orar. Para Deus salvar tuas tias, tua mãe. Vamos orar. E ela ia. Aí eu falava assim para ela, ó, você diz, ela está chorando, ela sente a presença. Aleluia! Ela tem 7 anos, ela fez 8 anos mês passado, mas ela sente a presença. E ela falava assim, e tem culto lá naquela igreja do alto, vó. Aí eu falava, vamos embora, mas você vai falar para sua mãe que a gente ia para a igreja. Se tu falar que a gente vai subir no alto, ela não vai deixar mais tu ir. E Deus começava a usar essa menina para dentro da casa dela. Como a mãe dela botava um monte de cerveja na geladeira e da minha, enchia dela e enchia a minha. E tu tá pensando que eu ia brigar com ela? Não. Porque meu Deus diz que quem salva é Ele, quem liberta é Ele. Eu não tenho que falar, eu tenho que fazer aquilo que Ele me manda. Eita glória! Verdade! E agora, há pouco tempo, irmão, você fez um ano em janeiro que minha filha aceitou Jesus. Minha filha desceu as águas. Minha filha casou no papel 10 anos morando, teve casamento. E minha filha hoje trabalha na obra de Deus. Mas por que, irmãos? E a gente não se dava bem, se odiava. Ela me odiava, irmão. Eu amava, mas ela me odiava. Que minha mãe que criou. Eu sempre trabalhei fora. Então ela achava que não gostava, porque o diabo ele faz isso. Às vezes você acha que é coisas que a pessoa não gosta, mentira. É Satanás que implanta isso nos corações. Você tem que entender que a luta não é contra a carne nem contra o sangue. É sim contra a potestade. É contra Satanás. Eu não tenho que brigar com meu sangue. Eu tenho que lutar para derrubar Satanás. E é no nome de Jesus. E minha filha, agora em janeiro, no meu aniversário, ela deu testemunho que quando ela chegava bêbada, e ela já estava indo comigo, ela está chorando. E ela já subiu um monte, ela já sabia quem era Jesus pequenininha. E aí ela falava assim, de novo, mãe, tu já vai beber, olha como é que Deus faz. Tu já vai beber de novo, olha como é que você está. Vamos para a igreja. Deus usava ela, uma criança, para me ajudar. Porque tem hora que nós ficamos, a coluna, ela fica sobrecarregada. Então Deus, ele vai levantar alguém. Seja pequeno ou grande, Deus, ele vai levantar. E Deus levantou ela. Tu viu como ela louva? Ela ama. Ela é totalmente espiritual. Ela é evangélica. Ela não brinca de se misturar, ela só gosta ela pediu a mãe o microfone para louvar o Senhor. Ela louva, ela ensaia dentro da casa dela. Ela é totalmente espiritual. Deus usa ela profundamente. E aí o texto vai dizer que ela se apressa, ela prepara aquelas coisas todas e ela vai de encontro a Davi, porque ela sabia quem era Davi. Ela sabia que Davi não ia deixar. E ele já estava. O nosso inimigo, irmão, ele premedita como vai nos matar. Ele premedita como vai destruir a nossa casa. Ele fica de dia, ele fica de noite.
Bobo é quem acha que ele não é. Meu Deus. Você tem que estar 24 horas vigilante para você não cair. Porque ele tenta o tempo todo. Se você é a coluna, ele vai fazer o quê? Tentar destruir você. A Cristiane, da última vez, ela falou aqui que às vezes ela tentava até eu lá brigando lá no meu quintal. E ela tentava, passava e eu via. E terça-feira eu estava pregando lá na rua do governo. Eu estava lá com o meu pastor Jorge, eu estava falando. Um homem que lutou 15 anos comigo. Tu pensa no pastor que eu ia com o mundo lá dançar? Ele ia lá dentro da minha casa me procurar e saber como é que eu estava. Ele ficou 15 anos insistindo sobre a minha vida. Ele ia lá. Quando eu pensava que não, eu começava a rir, que eu já estava no mundo, eu já estou aqui de novo, pastor. Eu lá no mundão, lá rebolando, e o pastor lá na minha porta. Eu falei, já vem ele, mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor, que ainda existe pastores que cuidam e amam as ovelhas. Ele não mata, mas ele cuida da sua ovelha. E aquele pastor, homem de Deus, aquele pastor cuida de ovelha. Aleluia! E ele cuidava de mim, irmãos. E Deus está falando aqui sobre você cuidar do seu lar, você cuidar da sua casa, não só para as mulheres, que a maioria é mulher, mas para os homens também. Porque quando um não quer, dois não briga. Deus está falando com pessoa na noite desse dia. Quem é virtuosa, quem é virtuoso, quem é é interessante, irmão. Como é que é o nome do seu filho? Quando Jonathan, eu pedi ele para tocar até o Senhor, eu achei muito engraçado, porque eu via na tua testa, escrito assim: para Deus não há nada impossível. Entende tu? Porque tu entrou aqui na noite desse dia, porque Deus te diz assim: para Ele não dá cala subcantarábia. Os seus sonhos, os seus projetos ainda não morreram. Não calabando e cala suba. E tu vai falar logo a história de Abigail. Abigail não de João Batista e Isabel. Deus teve que enviar um anjo para fechar a boca dele. O seu sonho não é para contar para ninguém. Você está falando aquilo que Deus projetou. E Deus fala: fecha. Achei interessante. Eu comecei a rir quando eu vi o irmão falar. Eu falei: meu Deus, para Deus não há nada impossível. Ele te coloca onde Ele quiser. Na Arábia. Só Deus sabe como tu entrou aqui na noite desse dia. Ele recebeu essa adoração. Deus fala que o ano ainda não começou, acabou, só começou. E ainda esse ano de 2024 marca a tua data de hoje. Há um reboliço na terra. Aquela água que estava parada, desce uma ordem do céu e Ele começa a movimentar as águas. Não olhe para o negócio de trás. Não olhe para rebedecar e da onde Ele te rebedecar a sombra. Não te conheço, eu te conheço. Marabadecar subcante de creme na raça. Da onde Ele te tirou, Ele disse: se tu voltar, já é. Meu Deus, coisa linda. Eita glória. Deus é fiel. Aleluia, Deus. Tu já ouviu falar naquela palavra sobre Ezequiel? A unção que despedaça o jugo. Por causa da unção que Ele está deixando hoje, Ele está despedaçando o jugo sobre a tua vida. Ei, declara céu, aquele declara sua que disse: Ele fez, Ele vai pagar. Ele não
e despedaçou um jugo do passado. Obrigado, Jesus. Que passou. Aleluia. Não deixe que Satanás fala da onde tu veio, porque Deus, Ele apagou com borracha de ouro o teu passado e Ele hoje reescreve uma nova história para a tua vida. Tem que perseverar, irmão. Aleluia. Não é, vou dizer para você que é fácil, não. Hoje eu sou conhecida no meu quintal como mulher de oração. Mas já falaram que antigamente dizia, ah lá, ela vai, quero ver até quando ela vai. Quero ver se ela vai ficar. Quero ver, quando começaram a ver que Deus estava movimentando a casa, que Deus tirou a miséria total, abriu todas as portas de dentro da casa, que viram que Deus está trabalhando, aí agora é a mulher de oração. Tu está entendendo o que Deus está falando na noite desse dia? Abigail, ela se apressa, irmão. E Davi, ele já está premeditando assassinar e não deixar mais ninguém. Porque ele é assim que ele fazia. Se contrariasse ele era guerreiro, irmãos. Ele destruía tudo. Mas só que havia uma mulher virtuosa, uma mulher que sabia lidar com a situação. E Deus, na noite desse dia, Ele está procurando no nosso meio mulheres como Abigail, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa. Ei, quando eu falo uma mulher, Deus está falando, serve para os homens também. É noite de vitória, é noite de cala subcantarada. Deus está curando, Deus está libertando, porque o farol já chegou nesse lugar. Se tu crê que Deus, irmão, eu não saí lá de perto do cemitério para vir aqui brincar de Deus, não. Se tu crê que Deus está curando hoje, tem cura interior, mas também tem cura que Deus está fazendo. Deus está tocando em pressão arterial. Deus está tocando de perna de pessoas aqui, destruindo feitiçaria aqui na noite desse dia. O mais interessante que existem situações aqui que hoje está dando um baixo do Senhor. Você tem falado assim, eu não aguento mais. Olha aí, Naracega, não pensa tu que o Senhor não está ouvindo. Deus, Ele tudo vê. Meu Deus, aleluia. Deus, Ele tudo vê. Irmãos, a gente tem que aprender que nem tudo a gente tem que falar para ninguém. A gente tem que se calar mais. O vizinho, o parente não vai poder resolver o teu problema. Quem resolve o meu e o teu problema é o Senhor. Às vezes eu conto isso. Você acha que eu sempre botei uma roupa de loja? Muitas das vezes eu usava roupa usada e pregava a palavra. Hoje eu sou bem empregada, hoje eu posso chegar e comprar. Mas antes, tudo na presença do Senhor é etapa. Deus, Ele não dá nada assim para você de mão beijada. Não é que Ele, como eu posso dizer, não é que Ele queira nada em troca, mas Ele quer me aprovar para me ser um obreiro aprovado. Então, para mim ser um obreiro aprovado, eu tenho que passar em certas situações. É interessante que eu ainda não concluí o meu lado da Cristiana. Outro dia perguntou se eu já tinha casado de novo, né? Eu comecei, agora eu vou desenrolar esse rolo. Aí, eu olho para o Senhor e falo assim, irmãos, eu sou bem abusada mesmo. Eu falo assim, engraçadinho, né? Nem concluiu, eu estou entrando dentro de casamento dos outros. É Deus. Eu tenho amigos pastores, irmão, que já entrou com força para pastorear o casamento. Não sei porque que Deus está levando por esse lado. E ela ficava, eu não vou mais voltar. Eu falei, tu vai voltar porque o diabo está fazendo tu perder tudo. Tu vai para tua casa.
vai para tua casa. Ela vai escutar isso, mas ela me ama e eu amo ela. Porque normalmente eu boto no Facebook e ela fica o tempo todo curtindo. E hoje, quando eu vejo eles pastoreando de novo a igreja, se amando como nunca amou, eu entendo que o diabo é sujo, porco, maligno, e ele fica tentando colocar coisas dentro do relacionamento para que a pessoa venha se destruir. Tá um tal de crente querer casar de novo. Para com isso. Deus está falando aqui, casamento é para a vida toda. Se você está casado, continua casado, porque quando Deus quiser que você não seja mais casado, Ele vai lhe preparar o seu cônjuge e vai levar. Se o negócio estiver ruim, Deus mesmo tira do teu caminho. E hoje eu acho muito bonito eles dois. Eles para mim é uma referência. De vez em quando eu estou indo lá em Chacará pregar na casa, igreja deles. Irmão, o diabo queria dar uma rasteira nessa pastora. Tu não tem noção. E ela fala para mim assim: eu louvo a Deus porque tu insistiu. O porquê que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele me levanta. Deus, Ele te levanta. É para cuidar das pessoas. É para cuidar das almas. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele me chama porque Ele confia. Deus, Ele te chama porque Ele confia. Então, se Deus te chamou, vai fazer a ordenância. Larga tudo e vai fazer o que Ele tem ordenado. Para entrar no texto, irmãos, o mais interessante, essa história é muito bonita. Então, no final, aquela mulher, ela entra, prepara tudo e entrega Davi. Ela se prostra, se ajoelha e ela mostra para Davi que ela é uma mulher virtuosa. E aí, irmãos, o marido dela morre. Mas foi Davi que assassinou? Não. Foi Deus. Deus que fez ele morrer. Deus que fez ele descer, que ele dorme e não acorda mais. Você está entendendo que Deus está falando na noite desse dia? Quando Deus, Ele quer separar alguém, Ele faz um dos cônjuges morrer. Porque não tem esse negócio de levanta a cara suga. Deus está falando com mulheres aqui, na Arábia, canto, Arábia. E aí, irmãos, Abigail casa com Davi. É muito linda essa história. A mulher sábia, ela soube edificar sua casa e a sua descendência não morreu. Deus está falando, se você souber edificar sua casa, se você começar a orar, se você começar a ir para os trabalhos de oração, se você começar a ir para as vielas, se você começar a ir lá falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, Ele vai com certeza trabalhar dentro do teu lar. Esse mês para mim é um mês de alegria. 3 anos que eu não via meu filho. Ano passado, eu contei aqui, né, que ele teve no Vale da Morte. Tu viu no Face, né? Eu fui avisada, irmão, pelo Senhor. Seu filho vai cair de uma moto, vai sofrer um acidente, mas eu não vou deixar ele morrer. Meu filho no estado da Paraíba, eu no estado do Rio de Janeiro. Eu me senti a própria Ana, a própria Abigail. Eu ajoelhada com uma... Não sei o que ele foi fazer lá, arrumou uma mulher. Ele foi para lá, ficou lá casado 3 anos. E eu falando, Senhor, não aceito meu filho fora de casa. Eu sei que, irmãos, eu não sabia nenhuma notícia que a mulher não dava. É isso que Deus está falando. Se você faz mau casamento, você não vai perguntar depois que fez a Deus. Deus, Ele prepara o namoro, o noivado e o casamento para você saber quem é a pessoa. Então entenda, Deus está falando na noite desse dia. Seja virtuosa, namore, noive e casa. Ele levantou de cala subnaio. E meu filho, irmão, ficou perdido. Ele, lá no estado da Paraíba, na roça, a moto parou assim e ele ficou caído. Ele desmaiou com um corte na cabeça de um lado e do outro. Mas o
agora em pé, que eu sou secretária da Financeiro. Eu estava assim em pé e ela, por coincidência, do meu lado. Ele bota a foto assim, debaixo do sangue, eu estou bem. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Eu estou bem. Ele não estava nada bem. Eu ainda tinha que passar na minha prova de aperfeiçoamento para saber se eu era uma mulher de Deus. Irmãos, eu sei que depois o médico constatou que ele estava todo quebrado também. Na clavícula ia ter que botar, como é que fala? Parafuso nas costelas lá. Irmão, meu filho entrou 8h30 no carnaval no centro cirúrgico. Você pensa bem, no estado da Paraíba, a mãe no Rio de Janeiro, a mulher uma abençoada que não dava notícia. E eu ficava, Jesus, e aí? Você está pensando que quem treme, que a gente não treme, que porque tu prega, que porque Deus te usa, porque acontece? Irmão, isso aqui é carne, isso aqui vai sofrer como qualquer outro. E eu sofri. Eu já não aguentava mais, parecia que eu ia morrer. E eu me sentia a própria Ana pedindo um filho ao Senhor. E eu ajoelhava, descia da cama e elas ficavam, calma, calma mãe, calma, vai dar tudo certo. Eu falava, Senhor, não deixa meu filho morrer. Senhor, eu não estou suportando essa prova. Senhor, tenha misericórdia de mim. Quando por fim ela falou, vamos lá em Bangu, mas já era 4h30, o telefone tocou. Eu saí do centro cirúrgico. Tu pensa, 8h30 da manhã, 4h30 da tarde ele sai do centro cirúrgico. Como estava essa mãe no Rio de Janeiro? Pregador não é super-homem. Nós não somos super-mulher. Nós somos carne também e sentimos as mesmas dores. Mas para a honra e glória do meu Senhor, fez 1 ano que meu filho passou no Vale da Sombra da Morte, e dia 13 ele volta para o Rio de Janeiro, porque eu falei para o meu Senhor, eu não aceito eu morar no Rio de Janeiro e não poder vir um pedaço de mim estar lá na Paraíba. O que ele foi fazer lá, Senhor? E o Senhor está trazendo de volta. Tem situações que temos que ser virtuosas e temos que ser audaciosos com o Senhor. O Senhor gosta de ousadia. Se tu está fazendo querer dele, se tu está saindo da zona de conforto, se tu está saindo dentro do seu lar, 4h40 eu estou de plantão, estou saindo para trabalhar. Você tem aquilo, você tem como falar com o Senhor. E eu falava com o Senhor, eu não aceito ele na estrada da Paraíba. E eu vi as figurinhas, essa daqui deve até rir. Como eu boto foto dele no Facebook, que eu choro dia e noite de saudade. Você imagina, seu primogênito fora, você não vê o seu filho só por vídeo? Eu não aceito isso não, irmãos. E o meu presente foi esse, Cristo. O Senhor trazendo meu filho vivinho do estado da Paraíba, chega dia 13. Eu quero dizer para as irmãs na noite desse dia, não largue esse Deus. Passe o que passar, seja uma mulher virtuosa. Eu louvo a Deus porque eu larguei esse mundão de prostituição para hoje estar na presença do Senhor. Semana passada, a coisa mais linda que Deus me fez, eu ministrar e um homossexual aceitar Jesus e lá na frente. Tu viu a foto que eu botei? Não? Eu botei a foto, aquilo ali, ó. Só Deus pode fazer essas maravilhas. Cabeça. Me deixa feliz, porque vai me ensinar que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo aquilo que Ele tem me ordenado. E a ordenança do Senhor na noite desse dia, para mim e para você, vento que ventar, seja igual a palmeira, não desista, não pare, continua, tente mais um pouquinho, porque enquanto você trabalha, Ele trabalha para você. Deus está falando com mulheres aqui. Não vai ter luto na tua casa. Tem sepultura sendo fechada na noite desse dia. Eu não conheço nada aqui, mas o Senhor, Ele tem guardado a tua casa, porque o
O diabo quer sangue. Ele quer derrubar sangue da família. E quando ele vem, irmão, eles vêm com sangue nos olhos. Ele não quer saber se tá ou não tá. Ele vem que vem danado. Mas a palavra do Senhor é interessante, que eu entrava aqui e o Senhor me fazia lembrar do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tua casa não serás atingida. Deus está falando com alguém aqui. Vai acontecer certa situação, mas o Senhor vai livrar a tua casa. Porque quando tu passou na porta dessa igreja, que entrou e pisou os pés aqui, o anjo foi lá na tua casa e derrubou as armadilhas de Satanás e te deu vitória na noite desse dia. E eu agradeço e a minha rica oportunidade, e eu louvo a Deus pela tua vida, em nome de Jesus, amém. Meu glória, que palavra abençoada. Eu esqueci que hoje era o dia das mulheres, né? E ela trouxe uma palavra pra gente, realmente. Tem mais mulher aqui no culto. E eu gostaria de ouvir também as irmãs, né? As irmãs